Cara, socialmente falando, a gente caga muita regra, né? E com as expressões de gênero, isso não é diferente. Ah, pra ser homem você tem que fazer assim, pra ser mulher você tem que fazer assado. Mas você já parou pra pensar que alguns desses comportamentos de homem podem ser bem prejudiciais pra você? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram pra ajudar os homens através da psicologia. E no vídeo de hoje eu quero listar aqui pra você 6 comportamentos que eu acredito que os homens deveriam abandonar. Isso porque não é porque é comportamento de homem, socialmente falando, que vai te beneficiar ou que vai provar a tua masculinidade. Começando pelo primeiro comportamento aqui, que é querer provar a tua masculinidade através da agressividade. Cara, não é porque você é agressivo que você é mais homem do que uma pessoa que não é. A agressividade é sim uma expressão, um sentimento que deve ser validado, inclusive, quando vem a raiva, né, e essa expressão, mas que eu acredito que acaba limitando muitos homens, porque é a única expressão ali do sentimento, raiva, que eles são liberados a fazer. Quando a gente pode expressar diversas outras emoções ali, diversos outros sentimentos, por outras vias que podem ser até mais benéficas e mais saudáveis para a tua vida. Segundo comportamento, demorar para assumir responsabilidade sobre si mesmo. Essa é mais uma consequência social do que um comportamento, né? Eu percebo que os homens, eles demoram um pouco mais a serem, digamos assim, autossuficientes ou prover de uma maneira geral, não só financeiramente, para si mesmos. Socialmente falando, a gente tem essa cobrança, essa pressão para que os homens consigam prover financeiramente, então eles dedicam muita atenção ali, muito foco no trabalho, mas quando diz respeito à sua própria alimentação, organização da casa, higiene pessoal, administração que não é de número e sim mais subjetiva de si mesmo, né? Não tô falando aqui de uma família ou de um relacionamento, tá? Mas sim dessa relação mesmo intrapessoal. Os homens acabam deixando a desejar, ou até mesmo terceirizando esse serviço para uma namorada, uma esposa, outra mulher que esteja ali como cuidadora na sua vida. Se você tem mais de 30 anos, por exemplo, né, e mora com os teus pais, por qualquer que seja aí a condição financeira e econômica que você vive, depender de outras pessoas pode ser ruim, bem prejudicial. É esperado que na tua vida adulta, e aqui eu não tô falando mais de uma cobrança social, mas sim do curso natural do nosso desenvolvimento humano, que você consiga ali ter capacidade suficiente para se autogerir. E não espere que isso aconteça naturalmente. Ai, vai vir a motivação, vai vir a inspiração. Não, você precisa ser intencional e querer fazer isso por si mesmo. Terceiro comportamento, só ter pensamento imediatista. Pensar que você é jovem demais, que você tem que aproveitar a vida, viver o hoje e não se planejar para o futuro. E quando eu digo se planejar para o futuro, não é começar a juntar a aposentadoria com 15 anos de idade, mas é pensar no que é que você quer fazer da tua vida e literalmente no dia de amanhã. Se você tem um trabalho importante para entregar ou para se dedicar, não vai encher a cara na noite anterior, porque a vida é curta e você tem que ser impulsivo mesmo. Impulsividade acaba sendo um fator mais velado, mas é outro sinônimo ali de masculinidade, né? Ah, porque eu sou impulsivo mesmo, eu faço mesmo. Não necessariamente vai determinar o homem que você é, a masculinidade que você tem aí dentro, e ainda por cima pode te trazer muito mais prejuízos. Quarto comportamento que eu acredito que pode prejudicar demais os homens é buscar soluções simples para problemas que são complexos. Mais uma vez, uma consequência social aí de algumas coisas que acontecem. Os homens são estimulados a ter uma vida mais prática e mais assertiva, mais preto no branco, sem muita firula, sem muito lado subjetivo, sem muitos sentimentos diversos ali, né, socialmente falando. Então, costumam limitar as suas tomadas de decisões, que devem ser rápidas e impulsivas, a resoluções muito simples. E não necessariamente um problema complexo vai ter uma solução simples. O problema de relacionamento não é só começar a fazer uma terapia de casal pra resolver. Às vezes é sentar ali a bunda na cadeira, conversar sobre isso, ceder de um lado, ceder do outro, saber o que não ceder, saber a hora de dizer chega, parou também, não quero mais insistir nessa solução. Entender que existe muito mais complexidade ali envolvida, que não dá pra ser preto no branco e que não necessariamente você vai conseguir manter todas as áreas da tua vida ali num perfeito equilíbrio e numa resolução que seja 100% satisfatória pra você. Muitas vezes vai ter que realmente sair perdendo, desgostoso em alguma área da vida. Quinto comportamento que eu acredito que os homens devem abandonar: não se planejar. Não tem um plano ali, não precisa ser um plano pra 10, 15, 30 anos, mas não
preparar os seus próximos passos e sim viver ali no momento, né? Ter até esse pensamento imediatista, ele contribui um pouco para isso, para essa pobreza de planejamento, digamos assim. Se planejar é algo que tanto poupa a nossa energia, a gente não precisa ficar pensando o tempo inteiro no próximo passo que a gente tem ali para fazer, como pode facilitar a nossa tomada de decisão em relação aos nossos valores. Traçar um plano que esteja de acordo com o que a gente quer para nossa vida, com o que dá sentido para nossa vida, é muito importante. E às vezes traçar esse plano significa perceber que você tá fazendo plano demais, que você tá se restringindo, sendo rígido demais, e que você precisa, na verdade, parar um pouco, refletir e ser mais espontâneo. Isso pode ser um planejamento, de acordo com os valores e os objetivos que você tem, que você quer pra sua vida, pra vida que você quer realmente construir. E ainda falando sobre essa falta de planejamento, seguir um plano simplesmente não é bom o suficiente, tá? É importante que você também pare pra refletir, na verdade, antes de montar esse plano e perceba se você não tá vivendo a vida de acordo com o que as pessoas esperam de você, ao invés de viver de acordo com aquilo que dá sentido para você. E o sexto e último comportamento que eu acredito fortemente que os homens devem abandonar é achar que guardar o que sente é a melhor forma de lidar com o sentimento. Isso porque quando você deixa de expressar aquilo que você tá sentindo, fica muito mais difícil de entender a manifestação desse sentimento em você. Então é provável que ele queira sair de uma outra maneira, que vai ser de uma maneira muito mais incontrolável do que se você perceber que sentimento é esse que tá aí guardado. Saber a melhor forma de expressar o que sente é um indício muito bom de que tua saúde mental tá em dia, inclusive que você tá dominando mais os teus sentimentos, dominando no sentido de compreendê-los, não necessariamente controlá-los. Esse último ponto é algo que eu escuto, eu acredito, de todos os homens, assim, né, que eu atendo na terapia, de que eles têm dificuldade de expressar o que sentem ou acreditam que guardar aquilo que tá sentindo é o melhor a se fazer. A não ser quando é um pico de estresse muito grande, de raiva muito grande. Geralmente é mais difícil da gente controlar, né, esses dois sentimentos, então eles acabam sendo expressos mesmo. Mas os outros, a chateação, o ciúme, o incômodo, a angústia, geralmente a tristeza, geralmente são sentimentos que ficam ali dentro. Isso não é saudável. E entender a melhor forma de expressão, porque também não é simplesmente descontar em quem não precisa ouvir, ou até mesmo em você mesmo, né, e acabar se prejudicando, se autodestruindo dessa forma, não é também a melhor forma de você lidar com aquilo que você sente. Reconhecer que você precisa entender melhor sobre inteligência emocional, sobre a expressão dos seus sentimentos, sobre a forma como os sentimentos se manifestam até de uma maneira genérica, né, o que é que a raiva provoca na gente, o que é que a tristeza provoca na gente. Ter esse tipo de conhecimento e autoconhecimento é fundamental para que você tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental e domínio próprio também. Bom, eu quis trazer aqui esses 6 comportamentos mais estereotipados, digamos assim, mas que são estereotipados por uma razão, por um motivo, né, de ser popularmente ali difundido, de serem consequências sociais também do que a gente entende por masculinidade, por ser homem na nossa sociedade, e que sim, tem formas da gente modificar isso que sejam favoráveis aos homens e às masculinidades, não simplesmente prejudiciais ou um padrão ali que não necessariamente corresponde à vivência de cada um. Espero demais ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se te ajudou, se você quer ajudar aí outros homens também, aproveita para compartilhar esse vídeo, pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, vamos crescer essa comunidade aí de uma saúde mental das masculinidades mais saudáveis, tá certo? E eu espero você aqui na próxima quarta-feira com mais um vídeo. Um abraço e até lá!